Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o renascimento comercial e urbano, né? Vamos dar continuidade ao nosso último tópico, que foi sobre as cruzadas, né? Só relembrando, né, que se em termos militares as cruzadas não cumpriu o seu objetivo, né, em termos econômicos, as cruzadas foram extremamente importantes, né, para o desenvolvimento da Europa. Lembre-se que o sucesso comercial, a reabertura do mar Mediterrâneo, as relações de comércio que a Europa, né, passa a ter com o Mediterrâneo Oriental, né, vão contribuir enormemente para uma retomada do comércio e também das cidades, né? Lembrando que esse termo renascimento comercial urbano é comumente usado aí, né, nas questões de vestibular. Então, assim, ó, nós já falamos sobre isso também, né? Lá quando a gente estava vendo a crise que leva ao colapso de Roma, depois quando falamos do feudalismo, né? No norte da Itália, as cidades nunca morreram totalmente, né? Enquanto a gente falava de feudalismo, a gente, né, frisou isso, as cidades italianas elas permanecem vivas, né? Principalmente no centro-norte da Itália. E é a partir daí que nós temos, né, a retomada o renascimento urbano e comercial, né? E as cidades de Gênova e Veneza serão os principais polos que vão impulsionar novamente, né, as cidades barra comércio na Europa, né? Então, a cidade de Gênova e Veneza elas acabavam sendo, né, os principais polos para a venda e a revenda, né, de especiarias do Oriente para a Europa. Como a gente pode notar nesse mapa aqui, veja a legenda ali embaixo, no canto, né, do mapa, as cidades de Gênova e Veneza eram os principais centros de comércio mediterrâneo, né, recebiam especiarias vindas aí, né, de grande parte do mundo oriental, seja via Constantinopla, seja via, né, o que hoje seria a Palestina, Síria, né, chegavam nas cidades italianas e, sobretudo, Gênova e Veneza distribuíam para o restante da Europa essas especiarias, seda, entre outros tantos produtos, né? E aos poucos nós temos uma série de rotas de comércio que vão interligar grande parte do continente europeu, ou a maior parte do continente europeu, como você pode notar nesse mapa aqui, tanto por rotas marítimas quanto por rotas terrestres, né? E a partir dessas rotas aí nós temos, né, vários e vários intercâmbios, né, dentro da própria Europa, e formam-se também as feiras, como você pode ver nesses quadradinhos aqui, ó, expostos na parte central, né, do mapa europeu aqui, nós temos várias regiões aí, tais como Champagne, na parte central aqui da França, como também Flandres, mais ao norte, eram as principais feiras que se realizavam na Europa. O que são essas feiras? Né? São certos lugares pré-definidos que os comerciantes de várias partes do mundo, né, acabavam se dirigindo, né, em certas épocas do ano, e a partir daí eles negociavam, compravam, vendiam coisas vindas de várias e várias partes, né, do mundo, né, seja da Ásia, seja da própria Europa, né, como você pode ver aí, as bolinhas significam importantes cidades comerciais que acabavam intercambiando também com essas regiões onde aconteciam as feiras, né? Lembrando que, por conta, né, de interligar várias partes, não só da Europa, mas até mesmo do mundo, lembre-se, você tem a Rota da Seda aqui, que vinha da China para o Oriente, aí depois chegava até mesmo a Europa, começa a haver a necessidade de uma mercadoria, né, que possibilitasse comprar todas as outras mercadorias. É com base nisso que nós vamos ter a necessidade na Europa de retomar
o uso da moeda, né? Se você lembrar da aula sobre feudalismo, né, nós vimos que o pouco comércio que existia na Europa Ocidental, aí, sobretudo, né, o modelo francês, que a gente estuda de feudalismo, o pouco comércio que existia era um comércio baseava-se em escambo, né, na troca direta de produtos e produtos. Não que isso não tenha acontecido em menor escala ao longo desse processo, também acontecerá isso, mas há uma necessidade ao longo desse processo chamado renascimento urbano e comercial, de encontrar, né, uma mercadoria que possibilitasse negociar todas as outras mercadorias e não fosse perecível. Né? Ou seja, há uma necessidade de retomar o uso da moeda, né, que fora sendo deixada de lado, né, ali naquele período do feudalismo, que, lembre-se, nós conversamos sobre isso, né? Havia o uso da moeda, mas era muito raro, né? Porque o comércio era extremamente reduzido, as pessoas, né, dentro dos feudos ali acabavam negociando, né, entre si, através de troca direta de produto por produto, e a moeda agora vem para possibilitar, por exemplo, alguém aqui do norte da França comercializar produtos vindos da China, por exemplo, né? Não dava para você fazer troca, né, de mercadoria perecível, né, nesse intercâmbio. Você precisava encontrar uma mercadoria que fosse, né, ou que não fosse perecível. E no caso aí, é por conta disso que nós temos a retomada da moeda. E quem é que cunhava a moeda? Bem, as moedas eram cunhadas pelos próprios senhores feudais das várias regiões. Então, você tinha dezenas e dezenas, né, de moedas que eram produzidas em várias e várias partes da Europa. Vamos lá. E claro, cada moeda tinha um peso diferente. Lembrando que as moedas, elas valiam o quanto pesavam. E claro, tinham moedas de regiões que tinham um peso X, de outras regiões um peso Y, e começa a haver a necessidade de trocar essas moedas, né, de uma moeda de tal lugar por duas de outro lugar, e é assim que, né, nessas feiras começa a haver ali, né, um cidadão que montava uma banca ali, né, e começava a negociar essas moedas, trocar moedas de um lugar por moedas de outro lugar, e aí que nós temos a origem, né, da própria atividade bancária, de ficar negociando, né, moedas, e depois vai nascer também o próprio sistema de crédito, o próprio sistema bancário em si, né? Você começa a ter pessoas aí que vão fazer empréstimos de dinheiro visando, obviamente, o lucro, né? Um negócio chamado usura, que nós vamos falar mais adiante, né? Mas aos poucos estão sendo retomadas as atividades comerciais aí no continente europeu. Também vemos nascer aí, né, as chamadas ligas, que eram associações de comerciantes de algumas cidades que se reuniam para negociar com comerciantes de outras cidades. O que é importante lembrar é que essas ligas, né, elas praticavam comércio em larga escala. Né? Então, era uma região que negociava com outras regiões. Né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de ligas neste mapa, sendo que a mais importante era a Liga Hanseática, a maior delas, né? A Liga Hanseática, que era banhada pelo Mar do Norte, né? Pelo Mar Báltico, aqui as cidades, né, que eram banhadas pelo Mar do Norte e pelo Mar Báltico, sendo as mais famosas aí Lübeck, Hamburg, Bremen, né, no que hoje seria a Alemanha, aí, a ponta de lança, por assim dizer, dessa liga hanseática, né? Como nós tínhamos também a Liga Genovesa, lembrando que eles negociavam entre si, negociavam com outras regiões, né? A Liga Veneziana, aqui em Laranjinha, a Liga Catalã, aqui no litoral do que hoje é a Espanha, e também o norte da África, né? A Liga de Champagne, aqui na parte central da França. Então, essas ligas, elas
basicamente reuniam cidades que praticavam comércio, né, em larga escala. Por que estou frisando isso? Porque posteriormente a gente vai ver as guildas. Né? As guildas controlavam o comércio dentro das cidades, local. Então é importante você fazer essa diferenciação, né, para não tropeçar aí. As guildas, comércio em larga escala, desculpe, as ligas, comércio em larga escala, as guildas, comércio local, tá? Que a gente já vai ver quando fala de dentro das cidades. Vamos falar agora do renascimento urbano e comercial. Veja, o renascimento urbano, gente, ele é marcado, então, pela retomada das cidades. Há um provérbio alemão, como você pode ver aqui, ó, do século XI, que diz que o ar da cidade torna o homem livre. Nós vimos lá no começo das cruzadas que começa a haver, né, um excedente populacional dentro dos feudos, né? Começa literalmente a sobrar gente. E no estamento dos servos, você começa a ter a expulsão desses caras, né, dos feudos, e muitas das pessoas que eram expulsas dos feudos acabavam, né, ou acabaram se aglutinando, formando as primeiras cidades. Lembrando que nas cidades você não tinha servidão. Muita gente, inclusive, que fugia, né, de feudos, né, ou de um feudo específico, fugia para as cidades porque havia uma regra medieval que se você passasse um ano e um dia na cidade, você era livre. Né, e os servos que eram expulsos dos feudos, eles tinham suas dívidas para com o senhor quitadas, né, porque não foi escolha desse servo. O fato é que na cidade você não tinha, né, trabalho servil, você tinha o trabalho livre, e a liberdade é uma marca, então, das cidades. Né? Lembrando, né, mais uma vez, que no norte da Itália, né, do centro-norte da Itália, as cidades não haviam desaparecido totalmente durante o período que nós chamamos de feudalismo. Né? Então é por ali que nós temos a retomada das cidades, e a retomada do comércio vai impulsionar ainda mais, né, o renascimento urbano. Mais cidades vão surgir na Europa por conta disso, sobretudo as cidades que, né, abarcavam aquelas rotas, aqueles cruzamentos de rotas, aquelas feiras, né, chamadas também de nós de trânsito, não? As cidades medievais, elas eram estabelecidas, né, a princípio próximos ali aos feudos, né, próximos aos muros dos castelos, com ruas bastante estreitas, né, com ruas, um lugar muito insalubre, né, ruas sem nenhum tipo de né, pavimentação e tudo mais. Lembrando, né, que os muros aí do castelo eram chamados de burgos, né? Então, as pessoas que se estabeleciam ali ao redor do muro do castelo, né, próximos aí ao feudo, então, né, nas adjacências dos feudos, eram chamados genericamente de burgueses, em referência, né, a essa fortaleza, a esse muro. Uma das mais famosas cidades medievais, como você pode ver aqui nessa foto, né, é a cidade de Carcassonne, né, no sul da França, né, talvez seja um dos exemplos, né, mais lúdicos para a gente entender, né, uma cidade medieval. Lembrando que as cidades medievais, elas eram muradas, né, devido, entre outras coisas, né, além da proteção, claro que as muralhas serviam, elas também se destinavam ao controle de quem entrava e quem saía. Né, você podia fazer aí, né, uma espécie de alfândega a partir do pórtico de entrada dessas cidades. Né? Veja, eram minúsculas essas cidades, era um tamanho médio de cidade medieval, elas não eram grandes, dificilmente excedia mais de 5.000 pessoas, claro, depende a época, o lugar, né? Mas em média aí, as cidades eram bastante pequenas. Né? E esta é um exemplo, né, talvez um dos melhores exemplos de cidades muradas aí medievais. Você também aqui tem
a cidade de Ávila, na Espanha. Certo é que as cidades espanholas também, né, têm esses muros por conta da Guerra de Reconquista, né, mas só para a gente salientar aí que você tinha muitas cidades muradas, e ainda há, né, como em Rotemburgo, da Alemanha, também um exemplo de cidade murada. Tá? A princípio, né, todo mundo que morava dentro do burgo era chamado genericamente de burguês. Com o desenvolvimento das cidades, né, a palavra burguês passou a ser associada aos donos dos meios de produção, aqueles que tinham a oficina, né, sobretudo aos comerciantes, né, os donos das lojinhas, estes caras que iam também de uma cidade a outra, né, como a gente viu no mapa ali, sobre as rotas que interligavam a Europa, esses comerciantes iam de uma região a outra para comprar e vender produtos. Né? Então, aos poucos, o burguês ele passa a ser identificado como, né, o dono do meio de produção, né, seja da oficina, seja os comerciantes. Tá? Essas cidades, né, que se formam ao redor dos feudos aí, né, obviamente elas acabavam caindo na esfera de influência do senhor feudal daquela região. Tá? E, obviamente, né, esse senhor feudal ele cobrava um imposto sobre essa cidade, ele cobrava pedágios aos comerciantes que passavam de um lugar para o outro, ele cunhava a moeda, né? Era ele quem impunha a justiça naquela região, era o senhor feudal quem impunha, né, o peso, a medida, né, nem sempre 1 metro de tecido em uma região seria 1 metro de tecido em outra região, porque normalmente as pessoas mediam as coisas ou em braças ou em pés, né, e obviamente você buscava dar um padrão, né, para esse pé e para essas braças, e em diferentes lugares, né, você tinha diferentes pesos e medidas. Então, a partir do século XI para o XII, nós começamos a ver um movimento aí destas cidades de tentar se libertar em muitas regiões do domínio de certos senhores feudais. Isso vai acabar favorecendo alguns nobres, né? Isso vai acabar favorecendo, inclusive, o crescimento, né, do poder militar e político de alguns nobres específicos, e é aí que nós vemos emergir, né, novamente, com força, a figura de um rei, não mais apenas como um chefe ou um líder militar, como a gente viu lá no feudalismo, mas também como um chefe político. Alguém que aos poucos vai começando, né, a monopolizar região por região, a cunhagem de uma moeda, a feitura, né, de certas regras e assim por diante. O movimento comunal do século XI e XII marca um processo de emancipação das cidades da autoridade de certos senhores feudais, né? Cada vez mais, muitas cidades vão, né, se aproximando de uma figura que nós vamos chamar de rei, e que nós vamos trabalhar melhor este processo no próximo tópico, no próximo assunto, quando formos falar da formação das monarquias nacionais. Né? Mas, inicialmente, nós temos uma associação, né, de burgueses com a figura do rei. Né? Esses burgueses vão buscar a emancipação das cidades do jugo de certos senhores feudais. Né? E o porquê nós vamos ver depois. O fato que o documento que dava à cidade a autonomia ante o senhor feudal daquela região eram esses documentos aqui, ó, uma carta de franquia, como você pode ver. Essa é uma carta de franquia que vem lá de Portugal, pelo próprio brasão aqui. Os reis da dinastia de Borgonha, lá em Portugal, eles vão fornecer às cidades esses documentos. Esse documento era uma garantia, né, de aliança da cidade com o rei, né? Essas cidades elas acabavam, né, pagando um imposto, né, para o rei. Este imposto ele era destinado à constituição de um exército, e é a partir da formação de um exército, né, de mercenários lá do rei que começará a haver aos poucos
a centralização de poder político nas mãos dessa figura que nós veremos logo adiante. As cartas de franquia, elas davam autonomia às cidades e também garantiam ao futuro rei, né, um erário, né, um dinheiro aí que possibilitava a ele, né, formar um exército, né, então era uma espécie de indenização às cidades. Quando havia resistência por parte de senhores feudais quanto à autonomia dessas cidades, acabava havendo, né, eventos bélicos, né? Muitas vezes o rei, né, enviava o seu nascente exército aí de mercenários e não mais aquele exército de fiéis, né, vassalos para esmagar, né, o poder de muitos senhores. Então, aos poucos, você vê aí, né, uma figura chamada rei tomando o poder para si na Europa, ok? E a partir daí começa, né, a se estruturar as cidades. Internamente nas cidades a gente vai ter, né, as guildas, as associações de mercadores, como havia dito antes, né, esses caras monopolizavam o comércio dentro da cidade, controlavam, né, o comércio estrangeiro, ou seja, né, um cara que vinha de uma cidade lá para vender na sua cidade, tinha que passar dessa associação de mercadores. Obviamente, a ideia, né, era o protecionismo, não havia a menor noção de liberdade de comércio, né, e nem era da vontade dos mercadores das cidades esse livre comércio, né? Muitos mercadores pagavam, né, ao rei, vamos usar essa palavra, né, para que este mantivesse o monopólio do comércio da cidade em relação a outros e assim por diante. Então, né, você tem um monopólio, não havia livre comércio. Esses caras também faziam a regulamentação de preços que eram praticados dentro da cidade. Então, você pode fazer uma analogia, né, dessas guildas aí com associações de mercadores que nós temos hoje. Poderíamos, né, fazer, né, uma analogia com o CDL, que cada cidade, né, nos dias de hoje possui, né, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, né, podemos fazer essa analogia, né, para você ter uma noção do que eram essas guildas. Como também, dentro das cidades, nós tínhamos as chamadas corporações de ofício, né? Veja, as corporações de ofício, aí você pode fazer, não, uma ligação aí, as corporações de ofício, elas surgem, né, como associações profissionais, elas, né, já existem desde o século IX, eram congregações e com forte influência religiosa e tinham por objetivo o auxílio mútuo entre os membros. Dentro das cidades, cada ofício possuía a sua própria corporação, né? Você tinha a corporação de ofício dos marceneiros, dos padeiros, dos sapateiros, né, dos carpinteiros e assim por diante. E essas corporações de ofício, elas acabavam monopolizando, né, essas atividades artesanais. Também você não tinha a livre concorrência, né, das profissões, eles controlavam essa concorrência, estabeleciam normas de produção, controle de qualidade, né? Muitas corporações de ofício prestavam assistência aos seus membros, né? Regulamentavam os preços com este conceito que nós vamos tratar logo em seguida, né? Que é o tal do preço justo, mas basicamente a ideia era não liberar aí, né, um lucro demasiado, um lucro exorbitante sobre as mercadorias. A ideia do preço justo aí é um controle do lucro praticado na venda de produtos que eram fabricados pelos mais diversos ofícios, né? Então, essas corporações de ofício, você pode fazer também uma analogia com o que nós hoje chamamos de sindicato. Né? Obviamente, é uma analogia, né? Não era algo correlato totalmente, mas para você ter, né, uma forma de fazer uma comparação. Então, essas corporações de ofício aí, cada uma das profissões, cada um dos ofícios tinha a sua própria corporação. Nós tínhamos, né, cidades muito fortes na produção têxtil, aí, tal como Flandres e Florença nessa época, que obviamente também abarcavam, né, as corporações de ofício de tecelões.
E aos poucos vai se estruturando aí, né, uma hierarquia, né, de produção dentro das cidades. O trabalho assalariado ele começa a se tornar cada vez mais constante. Óbvio, nós estamos falando aí de um processo que começa no século XII, XIII, XIV, XV, é um processo bastante lento, né? O trabalho assalariado ele não era a norma, né? Ele era uma exceção no primeiro momento, depois é que ele vai, né, aos poucos, ao longo aí dos séculos XII, XIII, XIV, XV, se popularizando, né? As oficinas, elas eram pequenas, né? Tira da cabeça a ideia de uma fábrica que você tem hoje. Essas oficinas eram pequenas, era de fundo de quintal, era de garagem, eram pequenas unidades produtivas. Você tinha basicamente lá os oficiais, né, que eram os donos dessas, né, oficinas, aí você pode chamar de mestre também, era o cara que detinha o saber fazer, né, era o cara que tinha o know-how para a fabricação de determinados produtos. Normalmente esses oficiais tinham aprendizes que eram o filho, né, ou um parente próximo, ou um parente qualquer. Então, os oficiais e os aprendizes eram os caras que normalmente, né, controlavam essa oficina. O oficial ensinaria seu aprendiz o seu ofício, e quem dava suporte, quem trabalhava aí, né, diariamente para esses caras por um dinheirinho, eram os chamados jornaleiros. Lembre-se, essa palavra jornaleiro vem da palavra em francês jour, né, o cara que trabalhava por dia, né, o diarista, o jornaleiro. Nós vamos ver até posteriormente lá mais adiante, nós teremos inclusive a revolta dos jornaleiros aí em certas regiões da Europa, né? O fato é que era mais ou menos essa estrutura, né? Oficiais, aprendizes, e aí o jornaleiro, o cara que trabalhava por uma quantia diária, né? Aos poucos, e até a própria estrutura aí dessas cidades medievais, né, pelo monopólio exercido por essas guildas, pelo monopólio exercido pelas corporações de ofício, nós começamos a ter aí, aos poucos, a formação, né, de grupos de grandes comerciantes. Quando eu falo de grandes comerciantes, não é em quantidade, mas sim em concentração, né, de riquezas, de grandes comerciantes e artesãos que vão, né, se sobrepor aos demais e vão impor aí, a partir de então, né, o seu poder econômico sobre as diversas regiões ali da Europa. Beleza? Voltamos em seguida com a formação dos Estados Nacionais, falando um pouco mais dessa associação entre as cidades e o que nós podemos chamar, né, de rei aí, né, a partir deste processo. Ele é simultâneo, mas a gente vê por partes aqui. Então, de minha parte, seria isso. Beijo, se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa se não precisar. Até logo.